Olá, começando agora mais um episódio do nosso Tete a Tete, que sempre traz assuntos relevantes para você aí do outro lado. Eu já peço para que você possa se inscrever no nosso canal e também comentar, compartilhar esse conteúdo. Hoje nós vamos tirar várias dúvidas sobre contabilidade e conhecer um pouco mais desta profissional para lá de gabaritada. A gente vai conversar com a Francimeire Gomes. Olha só. Além de contadora, ela é empreendedora contábil há mais de 23 anos, né? É a contadora, fundadora da Elos Contabilidade, especialista em gestão empresarial, também é especialista em planejamento tributário e mestra em gestão empresarial. Poxa, olha, muito assim, gabaritado. Obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Vou querer saber um pouco sobre o seu trabalho, mas também vou querer tirar algumas dúvidas importantes de situações que muita gente precisa saber. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Maravilha. Eu quero começar sobre essa paixão. Você é contadora por paixão, é um sonho. Que história é essa? Loucura que minha família não bateu na minha boca quando eu disse que eu tinha um sonho de ser contadora ainda criancinha. Meu Deus, como assim? Como assim? Eu morava no interior do Maranhão, uma cidadezinha que era atrás do Banco do Brasil. E Aham. aí tinha um calçadão alto que eles colocavam o lixo para ser recolhido. E aí tinha os formulários contínuos e tinha no meio do formulário tinha um papel carbono. Eu tirava aquele papel carbono para brincar, para fazer desenhos. E quando eu olhava aquele tanto de número, eu achava tão bonito aquela relação. E eu, quem é que trabalha com isso? Quem faz isso? Eu já nem lembro mais quem me disse que era contador. E eu comecei a ficar apaixonada por olhava aqueles números. E aí, quando eu vim embora para São Luís, com 12 anos, eu passava nas cidades e eu olhava o Armazém Paraíba. Toda cidadezinha olhava uma placa. Bem-vindo, aí dizia o nome da Isso. cidade e Armazém Paraíba. Quando eu cheguei em São Luís, eu me lembro que eu contei uma infinidade de lojas até chegar em São Luís. Eu dizia, gente, eu quero ser contadora do Paraíba, porque em todo lugar, Tem. toda cidadezinha tem um, então eu já sei, eu quero ser contadora do Paraíba. E isso foi uma brincadeira que perdurou por muito tempo na família, que até outro dia o pessoal me chamava, e aí, contadora do Paraíba, como está? E eu, de fato, comecei a trabalhar com 17 anos e até hoje trabalho com contabilidade e, de fato, é minha paixão. Não consegui fazer algo diferente. Eu até consegui fazer algo diferente, mas foi para a docência, mas dando aula de contabilidade também. Não entrou no Paraíba. Não entrei no Paraíba, eu fiquei até triste que eu acompanhava a história dele por conta Sim. dessa nossa conexão, né? E eu fiquei triste que algumas lojas fecharam, mas eu tinha vontade ainda de fazer uma visita só para dizer, olha, eu tinha um sonho de ser contadora do É, Paraíba. a operação aqui em São Luís, ela fechou, foi anunciado no Isso, Instagram. Muita gente lamentou, né? Uma loja isso, histórica. Depois da morte do proprietário, seu Claudino, né? O Grupo Claudino, sim. dá nome ao grupo. Aí o negócio, enfim, deu uma mudada ali de rumos da Sim. empresa. Enfim, vamos voltar aqui para o nosso. Tem algum contador na família? Tinha na época, não? Não, Não. não. Eu digo que na minha família, por parte de mãe, eu fui uma das que começou a desbravar. Então, eu fui a primeira a me formar, a ter o nível superior. Sou de família muito humilde, né? Então, eu fui a primeira a me formar, mas eu sempre buscava referências em famílias que tinham pessoas formadas. Na época, pelo menos onde eu morava, a grande maioria das mulheres eram da docência e os homens eram técnico em contabilidade. Eu dizia, eu não quero ser professora, então eu só poderia ser contadora. No final, virou as duas. As duas. É o que eu ia te dizer, porque antigamente tinha aquela coisa assim de. Eu digo antigamente, até na época da minha avó, das minhas avós, que ser professora, eu lembro que minha avó sempre disse assim, ser professora era uma coisa muito bacana para a mulher, a professora e contabilidade também era uma dessas profissões muito bem vistas, Sim. desde o passado, né? Sim, com certeza. Até nas cidades mais antigas, as professoras elas eram chamadas para as reuniões para pedir também aconselhamentos, mas eu olhava assim, não, dá muito trabalho, é muita gente atentada, eu era o cão. E aí eu pensei, eu não quero ser professora não, mas aí os homens tinham os cursos técnicos também, né, Aham. porque nas cidades menores não tinha o nível superior como tinha, né, como era na capital, então os cursos técnicos eles eram mais referências nessas áreas, para cidades mais pequenas e a pedagogia para as mulheres. Então, acabou que eu me inspirei mais para essa cultura mais masculina.
que era a técnico em contabilidade. Qual foi o teu maior desafio como profissional? Ali, bem novinha, já entrando na profissão, qual foi? Olha, por eu não ter juízo na época, eu não tive. Tinha até os desafios, mas eu sempre me visualizava mesmo como desbravadora. Eu vim sozinha, com 12 anos, no ônibus para a casa do meu pai, que na época eu morava só com a minha mãe, e eu sempre fui muito desbravadora. Então, os desafios que eu via estavam muito mais relacionados às minhas questões pessoais, ao meu passado, à minha origem, mas eu não visualizava muito essas dificuldades. O que que você faria, por exemplo, hoje, uma mulher mais madura, mais realizada? Olha lá para aquele começo que você disse que não tinha juízo. O que era não ter juízo e como é que você vê essa menina começando lá no início? Se eu pudesse olhar para ele, eu dizia: calma, vai dar tudo certo, não precisa ficar sem dormir, sem achar que tem que ganhar, conquistar tudo de forma muito rápida. Então, hoje eu diria para ela ter um pouquinho mais de calma, respirar, que vai dar tudo certo. Hoje eu já faço um pouco mais isso, de respirar um pouco mais, de ter um pouco mais de paciência para tomar as decisões. Eu comecei o empreendimento e a empresa se tornou familiar. Então, se para falar de desafios de empreender, eu digo que empreender em família tem muitos desafios. Cientificamente, um dos principais desafios de se empreender em família é a profissionalização do setor financeiro. Geralmente, o empresário tem apego ao setor financeiro, ou ele coloca a esposa ou o filho para cuidar do financeiro, e é um segmento, um setor que precisa ser muito profissionalizado. E esse apego pelo financeiro, eu demorei um pouco soltar, porque a gente sempre pensa que precisa ser algo, e alguém de confiança, mas ele precisa ser profissionalizado. Então, um dos desafios de empreender na empresa familiar são todos os desafios inerentes a uma empresa familiar, mas tem também a questão da profissionalização dos membros, mas também do setor financeiro. Uma Então, empre- uma- Aí, atropelamos aqui. Uma empresa familiar é um problema para muita gente? ela tem sim seus desafios, né? Então, um dos desafios é os problemas psicossociais. A gente tem uma briga ali na empresa, no Natal, não vai se desejar ali o Feliz Natal da forma que era para ser. É, mas, da mesma forma que ela tem os desafios, a gente falou, inclusive, do Armazém Paraíba, um dos desafios da empresa familiar é ela não conseguir chegar à segunda ou terceira geração, porque os princípios e os valores podem não casar. Mas também tem muitas qualidades, vantagens de se trabalhar na empresa familiar, porque tem empresa familiar que tem mais de 400 anos. Aqui no Brasil, por exemplo, mais de 80% das empresas são empresas familiares. Então, tem uma força muito grande, a tradição, a cultura, o amor pelo negócio, ele acaba sendo absorvido pelos membros da família. No entanto, os outros desafios que merecem ser muito bem observados para que, de fato, ela consiga ir para a segunda ou terceira geração. É mais difícil você liderar, gerenciar uma empresa familiar? Se você te dá um comando e aquela pessoa entender, peraí, não é a minha mãe, não é a minha tia, é a profissional, é a minha líder, é a minha chefe. É desafiador, tanto para quem coordena, como para quem participa, para quem é coordenado. Então, sim, sem dúvida nenhuma, precisa ter um cuidado muito maior. E é muito difícil você chegar na empresa e ligar a tomada. Estou saindo, agora a gente é família. Então, eu já me peguei brigando com meu marido antes de dormir sobre uma questão totalmente familiar. E hoje em dia a gente vive se policiando para que a gente não vá levar discussões, mas não, é muito difícil. Então, para mim, eu digo que é o maior desafio, é a gente conseguir separar as emoções do negócio dentro da empresa familiar. E sabe de uma coisa, Miriam? Eu vou te falar uma coisa pessoal também, porque às vezes é difícil a gente separar as situações profissionais. Por que que eu digo isso? Hoje com o WhatsApp, com as redes sociais, a gente acaba levando muito trabalho para dentro de casa. E eu sou pai de 2 filhos, 2 meninos. E às vezes eu me vejo fazendo coisa do serviço, de casa, sei lá, do extra, de N situações. Aí a minha esposa falou, quando é que tu vai deixar de trabalhar? A gente está trabalhando mais de 12 horas, se a gente for contabilizar. Eu trabalho numa empresa, faço vários trabalhos como individuais, né? Eu mesmo, né? Uhum. Uh, e aí a gente vê, meu Deus, que hora que eu
desligo essa pessoa, esse empreendedor, essa pessoa tal, para eu começar a dizer, não, agora eu sou o pai, agora eu sou o marido. É difícil. Você já passou dos 40? Já. Então tá na hora de aprender. Até os 40, eu digo que é a idade da águia, e é a idade da inteligência. Até os 40, eu confundia muito isso, e eu digo que se algo que eu pudesse, o que está relacionado a essa calma, é eu viver melhor, saber separar esse momento e viver em família de forma mais organizada. Então eu misturava muito. E ainda misturo um pouco. Eu também tenho 2 filhos, o meu filho mais velho, ele disse que ele vai me aposentar. E ele diz, inclusive, que a esposa dele vai trabalhar se ela quiser. Olha. E essa percepção que ele tem está relacionado ao que ele viu, ao que ele viveu e que ele vivenciou durante todo esse tempo. Então, já chegou na idade de saber, de fato, separar, jogar o celular e ter esse... Eu dizia que era tempo de qualidade, mas não é. Além de tempo de qualidade, eles precisam de mais tempo. Então, com o tempo, eu, de fato, descobri isso sentindo na pele a cobrança da família, o cuidado com a saúde, os filhos cobrando, e hoje eu tenho plena consciência dessas falhas com relação a isso. E os nossos filhos precisam da gente, da nossa presença, do nosso abraço, é aquele tempo ocioso que você tá sem fazer nada, mas espera, você tá do lado da sua família, você tá com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, e esse tempo parece que, não, peraí, eu tenho que produzir. Aí a cabeça você vai se cobrando, eu não estou produzindo. Quer dizer, as pessoas, há uma dificuldade realmente em se desligar Sim. das atividades, até no fim de semana. Exatamente, especialmente com o uso do celular, porque a gente não se contenta, a gente vai lá querer responder, rede social, então isso é muito desafiador para quem empreende e que tem família, e é isso, tem que observar. O exemplo da mãe está inspirando os filhos na contabilidade ou na forma de liderar? Na forma de liderar, sim, mas eu acho que eles são um pouco traumatizados em relação ao excesso de trabalho. Eles dizem que não querem, mas eu não sei não, tem uma plantaçãozinha lá bem forte. Quem sabe, são 2 meninos? 2 meninos. É igual o meu, são 2 meninos também. Quem sabe o povo fala assim, os futuros 2 jornalistas. Eu não digo que eles vão ser isso ou aquilo. Aí as pessoas, enfim, falam, eu acho que não, porque eu vejo outras possibilidades, enfim. Não que eu fale mal, porque eu não gosto de gente que é uma coisa e fala mal da sua profissão. O que mais tem aí é jornalista que diz, jornalista isso, aquilo. Eu não. Eu acho que cada um tem o seu caminho, como tem, por exemplo, contadores e contadoras bem-sucedidos, felizes e realizados. Tem outros também sem nada, derrotados, frustrados e que não ditam quem eu sou ou quem eu vou ser, né, no futuro. Eu sou bem assim. Mas olha, os teus filhos, quando eles te observam, por mais que você fale, não é muito absorvido, mas o que você faz o que você faz vira o exemplo. Então, independente da profissão que eles vão seguir, eles vão levar muitas características suas para qualquer profissão que está relacionada ao seu trabalho. Mais tarde a gente conversa. Pronto. Depois você me diz. Verdade. Meire precisou fazer muitas renúncias, tanto para o lado profissional da empresa, do lado da empresa como do lado profissional? Olha, as renúncias que eu fiz na época e que hoje eu me arrependo um pouco é relacionada a esse convívio com família. Mas eu já me perdoei, eu consegui proporcionar para mim e para o que eu desejava, o que era de futuro, foi o que eu consegui fazer na época. Mas a renúncia, eu acho que é esse tempo, não só de qualidade, mas mais tempo com a família. O resto, não tenho arrependimento, não. É bacana, porque eu estou percebendo que a gente precisa, isso é legal, assim, a inteligência emocional hoje em dia é fundamental, né? Você ter muito bem definido na sua mente erros e acertos do passado, e onde você errou, peraí, vou me curar nessa área, porque eu não devo levar essa ferida para o resto da minha vida e sofrer com isso. Muito bacana isso aí. Mas não foi tão simples assim. Essa aquisição dessa inteligência veio com a maturidade. E, claro, terapias e observar o que de fato eu tinha feito de errado e me perdoar, porque foi o que eu consegui oferecer na época. Mas, sem dúvida, cuidar da inteligência emocional para quem é gestor, para quem empreende, para quem lidera, para quem é pai e mãe, tem que ser observado, sem dúvida. Verdade. Mas
quero te confessar que às vezes é difícil. É claro, é muito desafiador. Quem disser que é fácil não está falando a verdade. Ou não está vivendo o processo. Exatamente. Porque eu vou te dizer uma coisa, aí o povo diz assim, pai, não sei o quê, não sei o quê. Gente, pai é difícil, eu acho que não, acho que mãe é mais complicado por uma série de fatores. Mas eu vivo na pele a dificuldade, o desafio que é você ser pai, porque eu não pego os meus filhos e jogo nas mãos da mãe. Eu ajudo, assim, o povo, aí as feministas vão dizer, você ajuda, não pode dizer isso. Peraí, ajuda, ela ajuda e eu também. Então são duas pessoas que contribuem para a mesma causa, que é a fluidez da família, a casa, a educação dos filhos, e é muito desafiador. Você chegar no final do dia, você vê que o menino não fez a atividade e você morrendo de sono e cansado, você tem que fazer, mesmo que a esposa diga, você tem que fazer, porque eu já fiz isso, a gente faz uma coisa, ela faz, é assim, enquanto ela lava a louça do jantar, eu tô ensinando o menino a atividade, olha, o negócio... É desafiador, mas dá certo. Dá certo. A gente colhe bastante frutos. Maravilha. Deixa eu falar da tua parte acadêmica, que a gente começou esse episódio com muitas, né, atribuições, eu diria um currículo muito extenso, assim, de coisas que você foi em busca de conhecimento e tal. E aí tem essa base educacional, tem as tuas duas pós-graduações e o mestrado, né? E ainda 2 livros? Na verdade, participações né? Em livros, né? Quando eu fiz o mestrado, a gente tinha que fazer 2 publicações, e dessas publicações a gente fez um compilado, inclusive na Academia Maranhense de Ciências Contábeis, da qual eu faço parte, eu levei esses artigos para essa publicação. Não é algo simples, quando alguém lê o meu currículo pensa, nossa, espera algo muito grandioso, mas para mim é sim grandioso, porque eu sempre tive muita dificuldade na leitura, na escrita, fui ter meu primeiro dicionário com 12 anos, mas é o que eu digo, eu sempre visualizava o desafio, eu acho que a minha força era o não. Até hoje, quando alguém me diz não, eu não aceito aquele não e vou desbravar e vou atrás. Então, mesmo com todas essas dificuldades, eu ia atrás e conseguia realizar. Dependendo da força ou não, eu ia avante. Desse currículo todo, o que trouxe mais emoção? Que tu disse, poxa, isso aqui... Ai. Olha, Orgulho próprio e orgulho da família. Eu tenho dois episódios. Um deles é quando eu cheguei em São Luís, eu fui trabalhar logo muito cedo em escritório de contabilidade. Eu preenchia os cadastros dos clientes. E os cadastros dos clientes que eram mais bem-sucedidos, o que eu admirava, morava no Renascença, e eu decorei o CEP do Renascença, de tanto eu preenchi as fichas, né? Antigamente era tudo, precisava ser preenchido. E aí eu decorei o CEP, 65075. E aí eu morei no primeiro bairro, segundo bairro, no terceiro bairro eu fui morar no Renascença, onde eu tinha muita vontade. E aí quando a pessoa pediu o meu CEP, quando eu disse o CEP, eu teve aquele estalo... Nossa, eu tô morando nesse CEP, que era o CEP que eu mais admirava quando eu identifiquei, assim, os bairros que eu gostaria, que era o meu sonho morar. Então, nesse dia, eu tive uma emoção muito grande, eu chorei dizendo o meu CEP para aquela pessoa, né? Eu pausei e falei. E a outra emoção também é que eu admirava muito a escola, que na época eu estudava no liceu, e eu passava e via, achava lindo a escola Dom Bosco. E aí eu não estudei lá, porque eu já cheguei aqui já quase próximo de fazer o ensino médio, mas eu me formei, voltei para dar aula, mas o dia que eu mais me emocionei, porque meus filhos, né, estudavam na época lá, e a escola passou por uma reforma, a escola exponencial cresceu, e eles colocaram um mural com o nome de todos os sobrenomes dos pais que construíram aquela escola exponencial. E aí a gente foi para essa festa, e aí quando eu cheguei lá, eu olhei o meu sobrenome, nesse dia eu chorei. E aí ninguém estava entendendo, eu saí discretamente, mas isso para mim foi uma grande conquista, porque eu não estudei naquela escola, mas meus filhos estudaram e meu nome estava lá. E eu participei do grupo, não só como a primeira turma de Ciências Contábeis de formação e eu fui a primeira aluna de Ciências Contábeis a voltar como professora para dar aula. Então foram conquistas assim muito bacanas que eu visualizei e me emocionei. Esse foi o momento que olhou e disse, poxa, eu venci. Poxa, eu venci na vida. É importante porque tem gente que, infelizmente, passa a vida inteira nessa frustração, nessa coisa, e cobrança também. Acho que o perfeccionismo acaba a pessoa
chegando num nível tanto de exigência que a pessoa não se percebe. E é bacana quando você, poxa, conquistei coisas que você projetou, não, eu quero morar aqui, ou eu quero alcançar isso, e quando você conquistei. Eu tinha dificuldade de conquistar, de comemorar uma conquista. Sim. Quando eu conseguia, eu dizia, não fiz mais do que minha obrigação, próximo. Olha. Eu me cobrava muito. E, inclusive, eu dizia para os alunos, professora, tirou uma nota ótima, não fez mais que sua obrigação. Aí eu fazia isso muito comigo. Hoje em dia, não. Eu paro, respiro, comemoro, agradeço muito a Deus cada conquista. Mas essas duas conquistas foram um marco, assim, para minha história. Que legal, que bacana. Eu tenho uma história mais ou menos parecida com essa, porque eu e minha esposa, cada conquista hoje, né, depois desse entendimento todo, a gente comemora também. A gente comprou uma casa, um apartamento, a gente realizou o sonho do apartamento próprio, a gente por bobagem acabou passando e sofremos por isso, enfim. E aí depois, quando a gente reconquistou a nossa casa própria, a gente passou a valorizar e as coisas foram completamente diferentes. É muito boa essa sensação quando você olha assim, poxa, conseguimos. Temos a nossa casa própria, sabe? Realizamos aquele sonho que a gente sempre idealizou, que a gente sempre sonhou. É algo muito bacana. E a gratidão, ela é algo que ela vai te trazer mais daquilo que você foi grato, cientificamente e biblicamente também, Isso. né? Você precisa ser grato por cada conquista. Verdade. A Bíblia fala, inclusive, da murmuração, que é aquela reclamação. São aquelas pessoas... Engraçado que as pessoas não se percebem, né? Quanto mais você reclama de tudo, até do ar que você respira, menos você consegue chegar naquele lugar que você deseja. Exatamente. Menos você consegue, porque, assim, lá vou eu agora, porque eu acredito muito nessa parte espiritual. E eu acho que tudo isso é muito envolvido. Você reclama, você perde as oportunidades e você não enxerga aquilo que você tem. Aquilo que você pode conquistar. Eu não estou falando nem de coisas materiais, não. Estou falando de conquistas. Por exemplo, esse seu estado de você chegar e dizer assim, poxa, venci, me realizei como pessoa, como profissional, é muito bacana. A ciência fala que reclamar adoece mais o fígado do que beber álcool, né? Então eu sempre digo isso, olha, reclamar aqui é proibido, eu digo lá no escritório, reclamar aqui é proibido. Você tem que trazer as soluções, avaliar os problemas e dizer o que a gente vai fazer para que aqueles problemas não aconteçam. Agora, buscar culpados e ficar reclamando não dá, vai adoecer. Gostei, inclusive eu quero botar uma dessas falas aí no corte, porque eu gosto de inspirar as pessoas. Tá aí, eu gosto, assim, às vezes as pessoas dizem na rede social hoje em dia, porque tudo é efêmero, tudo é não sei o quê, tudo é capa, mas não, quando você abre, aí eu já recebi, por exemplo, gente falando assim, mas a vida não é só assim, é oba. Mas tá, você quer então que eu vá pra rede social falar de coisa ruim, Não, problema a gente sabe que todo mundo tem. Agora, eu não vou pra rede social mostrar coisas feias e coisas tristes. Não, a gente vai falar de coisa boa. Se a gente puder, por exemplo, você, Meire, esse episódio é também para que pessoas se inspirem nessa mulher forte, nessa mulher que venceu, nessa mulher que tem tanta coisa, aspectos da vida que podem servir de repente para quem está assistindo e diz assim, poxa, eu não consegui, mas eu posso, eu não sou assim, mas eu posso mudar. E isso é que eu acho que a gente inspira as pessoas, a gente influencia para o lado bom. Sem dúvida, o sucesso deixa rastro, sim, essa é uma frase clichê, mas de fato tem sim muitas pessoas que tiveram a mesma origem que a gente, do qual a gente possa se inspirar, sim. Você disse que a saúde te escolheu e você escolheu a saúde também. Como que aconteceu essa virada? Como assim? Hoje, no escritório de contabilidade, a gente é especialista em empresas da área da saúde. Tá. Então, a gente... Hoje, não é só a área da saúde, eu dividi o escritório em grupos de estudo. E aí Elos Contabilidade. E aí a gente fez essa divisão, dividiu os grupos de estudo e aí começou a crescer muitos profissionais da área da saúde que chegou até a gente. Então, eu digo que foi eles que começaram a me escolher e começou a crescer. Então, hoje a gente tem um posicionamento muito forte para empresas que que atuam na área da saúde, onde a gente pensa as estratégias, redução de lucros, equiparação hospitalar, redução da carga tributária para esse público, que eu acho que ele é extremamente, embora muita gente diz, ele é muito lucrativo, mas nem todos os segmentos são lucrativos, e há um déficit do governo em atender todo esse público com relação à saúde, educação, e essas empresas precisam
saber, ter conhecimento que tem esses benefícios para ela poder atingir um público mais alto e reduzir esse déficit do governo, que é esse cuidado com saúde e outros segmentos também. Pois é, essa questão desse setor precisa também de... esses profissionais precisam de benefícios tributários diferenciados. Como é que é isso? Explica pra gente. Uma empresa, por exemplo, dentro da área da saúde, existem atividades que não têm benefícios tributários, como, por exemplo, a estética. Então, eu digo que é mais caro empreender no ramo de estética, embora seja lucrativa também. Uhum. Mas, por exemplo, alguns segmentos que trabalham com consultas especializadas, cirurgias, diagnósticos, esse segmento ele tem benefícios tributários equiparado a um hospital. É como se ele fosse um hospital, e um hospital tem benefícios tributários, que é a redução de até 60% da carga tributária em relação aos outros segmentos também da saúde. Então, essa equiparação hospitalar, essa redução da carga tributária, ela beneficia algumas atividades da saúde. E, infelizmente, nem todos os profissionais têm acesso a esse conhecimento e não oportuniza que seus clientes possam ter essa economia tributária, fazer esse pagamento menor do que outras atividades da saúde. Olha só. E deixa eu aproveitar esse gancho da informação de tributos, a área de contabilidade, a área contábil, para falar sobre uma coisa que deve impactar a economia brasileira, que é essa reforma tributária. Muita gente acaba nem sabendo o que pode refletir na nossa vida no dia a dia. Vai refletir, eu digo que a gente vai mudar totalmente, o governo vai mudar a forma de arrecadação, vai extinguir alguns tributos, vão nascer novos tributos. Essa é uma reforma tributária que ela já caminha há 15 anos e agora vai sair de fato do papel, vai iniciar a transição de 2016 que vai até 2033. Só que eu digo que ela não é uma reforma tributária, ela é uma reforma econômica, porque ela vai impactar todos os segmentos das empresas, né? A saúde, comércio, serviços, e aí já inicia essa transição agora em janeiro e ela vai impactar na precificação. As empresas que não profissionalizaram o seu setor financeiro vai precisar profissionalizar. Agora vai ser a hora de quem não profissionalizou vai ter que pensar em precificação, no planejamento tributário e vai ter que olhar como nunca antes olhou para os números da sua empresa. Porque a carga tributária economia, você pode chegar a uma carga tributária de até 30%, então só vai sobrar 70% para você gerir a sua empresa. Desses 70%, a gente vai chegar ali a 30%, a 40%, o custo da mercadoria, por exemplo, que você vai adquirir. Então, o que vai sobrar vai ser o que você vai pagar, os seus custos variáveis e seus custos fixos. Então, eu digo que o primeiro sócio nosso é o governo e que esse sócio já te leva uma boa parcela desse teu percentual, você precisa gerir muito bem o seu fluxo de caixa. Então, essa economia ela não vai afetar só a questão tributária, vai ser econômica e a profissionalização das empresas. A partir de quando? Janeiro. Falei agora que nem maranhense. Janeiro. Janeiro. E lá no escritório a gente já começou as reuniões para avaliar os dois cenários, porque as empresas vão iniciar as opções nessa transição. E para avaliar quais serão as opções, a gente precisa fazer um planejamento tributário. Então, nós já começamos as reuniões e a gente vai finalizar em novembro todas as reuniões para mostrar para o empresário como vai ser essa transição e o que vai impactar financeiramente, o que ele precisa fazer gerencialmente para garantir que a sua empresa seja sustentável com toda essa reforma econômica. E tem a questão também dos serviços, né? De tributos de serviços que não eram tributados. Explica pra gente como é que vai funcionar isso. Um exemplo é a locação. A locação de serviço sem a mão de obra, quando você só loca, por exemplo, um equipamento, ele não era cobrado, não entrava para a base de cálculo ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E aí não tinha esse recolhimento de ISS e nem de CMS, que não era uma prestação de serviço e nem é um comércio. Portanto, ele era recolhido apenas os tributos federais. Agora vai passar a ser base de cálculo ISS, que é o Imposto sobre Serviço, o Imposto Municipal. Isso é um impacto muito grande para as empresas que trabalham com locação. Então, infelizmente, a área de serviço vai ter um impacto maior do que o comércio. Esse, na sua visão, seria um dos aspectos mais impactantes dessa reforma ou tem outro?
Sempre o aumento da carga tributária é algo impactante, mas algo assim que eu considero que é muito desafiador por exemplo, quando você emite uma nota fiscal, você vai pagar um imposto no mês seguinte àquele período. A projeção que a reforma tributária vem, um dos aspectos muito desafiadores eu contratei um serviço seu, você emitiu uma nota fiscal para mim, eu vou fazer o pagamento para você. O dinheiro que vai entrar na sua conta é só o valor do serviço, já excluído o tributo. Então, o tributo já vai ficar, o banco já vai repassar para o governo esse imposto. Então, antes você entrava aquele dinheiro, ele servia ainda para ser um capital de giro ali naquele momento, e agora não. O imposto vai ser pago, eu digo que ele vai ser pago antecipadamente. Então, uma empresa que tinha 50 mil de imposto que ela pagaria no trimestre, com 60, 90 dias posterior, ela vai ter que pagar no ato. Então, a empresa, por isso que eu falo que a gestão do fluxo de caixa, ela nunca foi tão importante como ela vai ser agora com essa reforma tributária. Então, isso vai ser muito desafiador as empresas terem que pagar o imposto antecipado. Tem algum impacto para os MEIs, os microempreendedores individuais, ou continua da mesma forma? O MEI, tudo indica que vai ser aprovado agora o aumento do faturamento para 150 mil anual, que antes, hoje ainda é 81 mil ano. Então, eu digo que para o MEI vai ter esse benefício, porque ele vai aumentar, já era necessário ter esse ajuste há muito tempo que já tramitava, mas agora passou para 150. Então, eu digo que o MEI ele vai ter um fôlego, até porque o custo vai aumentar demais, todo mundo vai ter que mexer na sua precificação. Então, para o MEI, ele vai ter um fôlego aí com esse aumento desses 150 mil reais por ano. Pronto, deixa eu dizer aqui para os nossos inscritos, os nossos internautas, quem está acompanhando a gente, se tiver alguma dúvida em relação à contabilidade, à reforma tributária, se disponibiliza, né, Meire, de deixar aqui as redes sociais, os contatos da Meire, quem tiver dúvidas, a Elos Comunicação, falando, a contabilidade pode tirar essas dúvidas para você, é uma empresa que vai estar te auxiliando nessa questão, e se você conhece alguém que vai precisar também, né, você já pode também dar essa ajuda, essa dica, né? Olha, essa pessoa pode te ajudar nesse sentido, porque eu sempre falo, indicação é muito bacana, quando você vê a pessoa falando, quando você vê, essa pessoa pode me ajudar, eu sou assim, vou pegando, seguindo no Instagram, anotando na agenda, porque uma hora a gente precisa, e aí, anotei, já olho e já vejo a informação. É bacana. E também na rede social, sempre a gente posta as dicas, muito mais hoje direcionado para a área da saúde. Mas, por exemplo, como um tema desse relevante da reforma tributária, a gente vai passar aí os 3 meses dando bastante dicas de como os empresários podem, quais são os cuidados que eles precisam ter a partir de já para não ter o impacto tão elevado da reforma tributária. E a gente vai trazer bastante dicas. Eu quero ir para mais um tema aqui do nosso bate-papo, que aliás, eu estou gostando dos insights, né, que a gente está tendo aqui, porque eu gosto muito dessa coisa assim pessoal, dessa coisa assim de estar vendo exemplos de pessoas que conseguem, de pessoas que conquistam, porque a gente pega pra gente, né? Muito legal esse tipo de conteúdo. Espero que você em casa, você do outro lado, também esteja gostando. Eu quero saber qual foi a maior lição de vida que a contabilidade e o empreendedorismo te ensinaram. Para mim é a dignidade. Eu sempre digo que o trabalho dignifica, sim, o homem. E, para o meu caso, especialmente a mulher. Porque eu não conheci o meu bisavô, mas conheci a minha bisavó. O meu avô não o conheci, faleceu. E a minha avó foi referência para mim. O meu pai, eu fui ter contato com ele com 12 anos. Então, eu não tive muito essa figura masculina. E isso me fez muita falta. E essa falta, eu criei uma forma de compensar. Então, por muito tempo eu achava, eu era meu pai, eu preciso ser muito independente para isso, e isso trouxe muita dignidade feminina, isso de empreender e não depender da figura masculina. Então, para a mulher, eu acho, e uma forma das mulheres reduzir essa possibilidade da violência doméstica é elas terem essa independência financeira. Claro que tudo precisa ter um equilíbrio.
Eu sempre brinco que os meus filhos, tá bom, machão, meus filhos me veem essa figura. E hoje em Muito dia forte. hoje em dia eu já fico, não, antes eu dizia, se meu carro furar, eu vou lá e troco o pneu. Se o pneu do meu carro furar, ele vai ficar lá, eu vou chamar o Uber, ligo pro meu marido e não quero mais essa posição masculina em mim. Hoje eu digo, eu tenho um projeto de ser de fato uma pessoa feminina, mas até isso é difícil para eu deixar, porque parece assim que tá nos meus músculos eu não sei se esse trauma que eu digo que me fez bem, mas são dores que hoje eu digo que foi muito libertador essa minha independência financeira, que eu acredito que as mulheres, ainda que elas não se masculinizando tanto como eu fiz, mas essa dignidade financeira ela é muito importante para o ser humano, especialmente para a mulher. Se daqui a uns anos filhos já olham, netos no futuro olhassem, enxergassem essa Meire, qual que seria assim, o que você gostaria que eles enxergassem, que eles vissem nessa Meire? Que a dificuldade está na mente. A dificuldade está na tua mente. Que você pode ir lá e eliminar esse monstro que está na tua cabeça e a dificuldade é muito mais psicológico do que de fato ele existe. Então eu espero que eles tenham isso como referência, de não ter medo de ousar, de empreender, e que o medo ele é muito mais psicológico. Ele é só psicológico, na verdade, o medo. Olha, verdade aí, olha só, olha o ensinamento, não só para os filhos e os netos dela, viu, gente? Mas para todo mundo que está acompanhando esse episódio. Medo a gente tem que superar, dificuldade, desafio é para serem superados, né? Agora, para a gente finalizar esse nosso episódio, quero completar uma frase, Meire. Se eu não tivesse escolhido a contabilidade, eu teria perdido... Dignidade. Dignidade, sem dúvida. Porque a contabilidade, para mim, é muito mais do que uma ciência, do que uma ciência que trabalha o patrimônio, o lucro, mas a contabilidade, para mim, ela me trouxe a dignidade que eu sempre busquei. Lá, desde não sei quando, né, que eu amadureci muito cedo, mas na minha infância eu visualizava algo que fosse me socorrer. E eu visualizava muito isso na contabilidade e de fato aconteceu. Claro que ela não é mais importante do que a fé e do que Deus, mas eu digo que ela foi minha primeira paixão. Meu primeiro grande amor foi a contabilidade. Maravilha! Francimeire Gomes, contadora, essa mulher forte e essa inspiração que a gente teve aqui no nosso... Aliás, que prazer te receber aqui no nosso podcast. E abre aí a câmera, o Anderson, eu não sei se a gente deu para mostrar aí, para essa sacolinha bonita, que tá aqui, ó, Elos Contabilidade e Consultoria. Opa, olha aqui, ó, é um brinde, né? Sim. Eu quero abrir aqui diante dos nossos podcasters, os nossos internautas, tá aqui, ó, eu quero... Rapaz, o negócio é assim, a gente recebe presente, a gente abre logo, claro, né? Eu quero saber aqui qual que é esse presente da Elos Contabilidade. E é para usar. Ah, eu vou usar. E, aliás, né, presente a gente usa, que aí mostra também honra, né? Olha, gostei e tal, a gente usa. E lembrando que tem as redes sociais também, você já pode seguir aí. Olha, uma agenda, rapaz, jornalista gosta de agenda, bloquinho. Sim. Tá aqui, ó, uma caneta. Essa caneta aqui, ela é anatômica demais, eu gosto, ó, fininha, dá para escrever, bacana. Gostei, Meire, obrigado. Tá aqui a agenda. Opa, deixa eu abrir aqui. Quantos anos tem teu filho mais jovem? O mais jovem tem 7 anos e o mais velho tem 9. 7 e 9 anos. Gostei demais, isso aqui vai servir. Trouxe uma moedinha também de chocolate. Ah, que bacana! Ih, vai dar briga, ó. Poxa, era pra Não, ter mas esse aqui dois. Eles vão dividir. Ah, eles gostam demais. Chocolate, essas coisas todas eles amam. Opa, muito obrigado. Amei o presente, amei a entrevista. Muito obrigado, Meire. Valeu. Obrigada. Brigadão. Pronto. E eu só tenho a agradecer e parabenizar essa mulher que você essa luta que teve e as conquistas todas, e peço a Deus que você tenha muitas outras conquistas, que a Elos Contabilidade continue sempre sendo essa empresa que abençoa pessoas, esse ápice do seu sonho lá no início, aquela menina, aquela adolescente que começou sonhando em ser a contadora do Armazém Paraíba e hoje se vê realizada, plena, sim, com a família. Que bacana, parabéns. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu espero sim que as pessoas que assistam consigam de alguma forma
visualizar que a conquista ela é possível, sim. Maravilha. Eu vou logo guardando aqui a minha agenda, os meus brindes. Obrigado, Meire. Valeu, muito obrigado. E você aí do outro lado, espero que você tenha gostado, se inspirado com essas histórias, com a história de superação, que bacana, né? Gostei demais. E o legal é que a gente fica assim com os insights pra gente, opa, vou colocar isso em prática. A gente vai pegando bons exemplos, essa energia bacana que a Meire tem, pra gente levar um pouquinho pra gente também. Bom demais conhecer histórias, projetos e pessoas que a gente pode acrescentar, claro, um pouquinho mais à nossa vida. Espero que você tenha gostado. Aqui do lado, ó, estão aparecendo outros episódios. Aproveita, assiste também outros episódios aqui no nosso podcast e a gente se encontra no próximo episódio. Beijo grande, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.